Na Rádio Ferrabras 87,9 FM, Bem de Manhã, um programa da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, IECLB. A apresentação, Pastor William Felipe Zacarias. Olá, é bom estar com você no programa Bem de Manhã. Estamos no período da Páscoa e nesta semana nós vamos caminhar com os discípulos de Emaús na trilha que vai da dúvida à certeza. Há assuntos que tomam conta da nossa vida e da nossa rotina, e há notícias que chamamos de notícias do momento. Essas são aquelas de que todo mundo está falando. São aquelas notícias que marcam e impactam toda a população, gerando sentimentos mais diversos como comoção, raiva, entristecimento. Uma das notícias que até hoje mais causou comoção, por exemplo, foi a morte do corredor de Fórmula 1, Ayrton Senna. Inclusive, é possível que haja muitos brasileiros que ainda não tenham superado essa perda de tão significativa que ela foi. Fato é que há notícias que estão na boca do povo, e muitas notícias que permanecem na boca do povo. Bem, a morte de Jesus também foi o assunto do momento em Jerusalém e região. Não se falava de outra coisa. Jesus já era conhecido pelo povo, e o povo estava bastante triste com a crucificação e a morte de Jesus. Contudo, em meio ao assunto do momento tão cheio de luto, dor e saudade, Deus trouxe uma nova notícia aos seres humanos. E é dessa história que vamos ouvir hoje e ao longo dos estudos desta semana de mensagens no programa Bem de Manhã. Deus não é um ser indiferente, Ele comunica-se com a gente, quer saber sempre como estamos nós. Foi assim que procedeu Jesus, quando lá no caminho de Emaús, viu caminhantes aflitos e sós. Companhia na solidão, ombro amigo para chorar, forte apoio na aflição, parceria no caminhar. Aconteceu que Jesus se aproximou, com paciência seus lamentos escutou, enquanto ali estavam caminhando, em respeito à sua dor silenciou, e mais tarde solidário perguntou sobre o que vocês estão conversando. Passos firmes para aproximar, paciência para ouvir, humildade para silenciar, gentileza no acolher. O assunto da conversa era Jesus, sua história que culmina lá na cruz, que deixou o grupo desolado, mas no gesto de partir o pão acontece comunicação, pois reconhecem o ressuscitado. Atenção, outro olhar, fogo ardendo no coração, pão na mesa para partilhar, muita sede de comunhão. Este encontro nos constrange a caminhar, vida nova ao mundo todo anunciar. Eis aí o caminho da missão, a palavra nos coloca em movimento, assim também o Santo Sacramento, gerando sempre vidas em comunhão. Vem conosco caminhar, celebrar a comunhão, a igreja edificar, praticar a compaixão. Vem conosco caminhar, celebrar
Senhor, há tantas más notícias em nosso mundo. Também agora aumentam cada vez mais as notícias sobre guerras e rumores de guerras em cada vez mais lugares e envolvendo cada vez mais povos. Senhor, estamos alertas e assustados com tantos poderosos tão inflamados pela ira e pelo ódio. Nos assustamos ao vermos ou ouvirmos esses assuntos do momento. Contudo, Senhor, não permita que nada abafe a notícia que Tu queres nos comunicar neste período da Páscoa que estamos vivendo. A notícia que desejas a vida para o mundo e não a morte. Com humildade pedimos que fales conosco através da Tua palavra hoje. Em nome de Jesus ressurreto é que oramos. Amém. Ao longo dessa semana, vamos percorrer juntos o caminho de Emaús, um caminho cheio de dúvidas, questionamentos, tristeza, mas também de grande revelação e motivação para a nossa missão. Então, começamos hoje ouvindo Lucas 24, versos 13 a 14 e 18 a 21. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém, e iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: Será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nestes últimos dias? Ele lhes perguntou: Do que se trata? Eles explicaram: aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. Queridos e queridas, a caminhada era longa, cerca de 10 quilômetros. Haja papo e assunto para uma caminhada tão longa a pé. E aqueles 2 discípulos caminham, mas caminham desanimados. Estão tristes, talvez até acabados por tudo o que tinha acontecido. Eles conversam sobre o assunto do momento. Jesus Cristo, aquele que por 3 anos pregou o reino de Deus e realizou grandes sinais entre o povo e agora foi pregado na cruz. Todos estavam falando disso. Então, o próprio Jesus, que já havia ressuscitado dos mortos, se pôs a caminhar com eles. O Jesus vivo caminha com aqueles 2 discípulos. Mas o que mais me marca na história do caminho de Emaús é exatamente o fato de que Jesus se aproxima dos 2 discípulos, mas eles não o reconhecem. A visão de ambos está turbada e ofuscada pelo assunto do momento, que era a morte de Jesus. Estavam tão entristecidos e impactados por aqueles últimos dias que não conseguem reconhecer o Senhor que caminha ao lado deles. Inclusive, é incrível que eles contam para Jesus tudo o que aconteceu com Jesus, sem saber que contavam para Jesus de Jesus. E a descrição deles é carregada de tristeza. Como já ouvimos, diz o versículo 21, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isto já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. Nós esperávamos, dizem eles. Querido e querida ouvinte, muitas vezes os assuntos do momento que nos assustam nos fazem esquecer da presença de Jesus em nossas vidas. Contudo, Jesus continua caminhando conosco e Ele está pronto para ouvir de nossa voz até as coisas mais óbvias que temos para lhe dizer. Jesus não gritou ou brigou com os discípulos por não o reconhecerem. Ao contrário, olha só, Jesus escutou toda a conversa com respeitoso silêncio diante das angústias que sentiram após aquela terrível sexta-feira da paixão. Assim Deus também
sempre está com os ouvidos abertos para ouvir o nosso clamor, até mesmo quando o assunto é bem óbvio para Deus. Deus silencia para nos ouvir, e Ele fala em Sua palavra para podermos ouvi-lo. Deus te abençoe, guarde teu andar, mostra cada passo como caminhar. Quando vier a noite, não puderes ver, seja Deus da luz para te guiar. Deus te abençoe, guarde teu andar, mostre a cada passo como caminhar. Quando vier a noite, não puderes ver, seja Deus a luz para te guiar. Deus te abençoe, Deus da misericórdia, obrigado que escutas a nossa oração, mesmo que já saibas tudo o que temos a pedir, e que gostas de ouvir a nossa voz falando contigo. Hoje, em especial, oramos pela paz em nosso mundo, especialmente nos lugares em que há conflito ou ameaças de conflito. Que cessem as guerras e que todas as armas em todos os lugares sejam destruídas, para construirmos juntos uma sociedade de paz e nações que não são fundamentadas em interesses, mas na paz e no amor ao próximo. Obrigado que caminhas conosco. Pedimos, ó Deus, que caminhes com aqueles que agora vivem sob a ameaça de antigas e novas guerras. E agora, tudo mais que está em nossas mentes e corações, deixamos em Tua presença na oração que Teu Filho Jesus Cristo nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Jesus está vivo e caminha conosco. Faça desse assunto do momento o assunto de toda a sua vida. Fique na paz de Jesus. Amém. Você ouviu Bem de Manhã, um programa da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, IECLB. Apoio UI Informática, TI de ponta a ponta. Especializada em soluções e consultoria na área de tecnologia da informação. Há mais de 20 anos atuando no segmento. Conta com uma equipe de técnicos altamente capacitados e certificados em diferentes áreas dentro da tecnologia da informação. UI Informática, Avenida Mauá, número 853, bairro Centenário, em Sapiranga. Telefone DDD 51 3039 3535.